A gente está acompanhando o 7º dia da guerra no Oriente Médio. A gente teve o ataque terrorista do Hamas, o maior ataque ao povo judeu desde a Segunda Guerra. E agora a gente está naquela fase em que há um cerco do exército de Israel, um bloqueio do exército de Israel. Você tem, não tem acesso à água na faixa de Gaza, combustível, luz, comida, o que tem já está lá. É um cerco terra-mariar, o negócio, a guerra vai começar. E a gente teve bombardeio, tem bombardeio, mas a invasão, que é a ação direta da infantaria, rua a rua, casa a casa, não começou. E uma guerra muito complicada, né? Naquela guerra de campo. E a gente tem a novidade, é o alerta, é o aviso feito por rede social, por panfleto, de todas as formas, pelas forças de defesa de Israel, dizendo aos civis, dizendo aos moradores da faixa de Gaza, que vivem na região mais ao norte, 1 milhão e tanto de pessoas, que saiam de casa. Saiam de casa porque vai começar. Faixa de Gaza, mais de 2 milhões de pessoas. Território muito povoado, o mais densamente povoado do mundo. Agora você imagina 2 milhões de pessoas sem água, sem luz, sem acesso à comida, isolados. Imagina 1 milhão de pessoas sabendo que se não saírem da região mais ao norte de Gaza e indo para a região mais ao sul, isso pode ser a diferença entre viver e morrer. Ao mesmo tempo, imagina você ir para um lugar mais densamente povoado, já é densamente povoado, e você vai pegar e vai adensar ainda mais, porque vai botar onde tem 1 milhão mais 1 milhão, porque os 1 milhão que mora no pedaço do norte vai para o sul. Como vai ser esse negócio? Que é a covardia que eu já falei do terrorismo, né? O terrorismo vai lá, mata, sequestra, volta para casa, se mistura entre inocentes, matou inocentes, sequestrou inocentes, se mistura entre os inocentes, dizendo, ai, agora não pode haver uma reação, porque senão vai morrer inocente. É uma covardia pavorosa. Mas os moradores estão fugindo. Você tem imagem já, gente saindo de carro, gente saindo de caminhão, gente saindo a pé. A ONU até pediu para Israel tirar essa ordem, dizendo que as consequências podem ser devastadoras. Mas a gente já começa a ver brotar em Gaza, e as discussões sobre corredores humanitários para que os civis possam sair. Aí a preocupação do exército de Israel é os terroristas do Hamas aproveitando o corredor humanitário para entrar com arma, para deslocar terrorista. É uma confusão, é complicado. Mas tudo indica que você vai ver brotar em Gaza mais um movimento de refugiado. Ontem eu falei que a gente conversaria sobre refugiados. Você tem no mundo hoje 35 milhões de refugiados. 35 milhões de pessoas refugiadas. A maioria deixou a Síria, 6 milhões e meio. Olha que loucura, 6 milhões e meio de pessoas. Aí a Ucrânia, por causa da guerra que está aí, inclusive, 5,7 milhões de refugiados. Também o Afeganistão, 5,7 milhões de refugiados. A Venezuela aqui, 5,4 milhões de refugiados. Olha que loucura! A guerra da Ucrânia produziu o maior movimento de refugiados desde a Segunda Guerra, pela velocidade, 200 mil todos os dias. A maior parte indo para a Polônia. A Síria demorou 4 anos para atingir o número de refugiados que a Ucrânia produziu em 1 ano. A ONU já considera a crise de refugiados a crise humanitária mais complexa, mais intensa do nosso século. E existe uma diferença muito grande. Todo mundo conhece um estrangeiro, né, na sua cidade. Existem vários descendentes de estrangeiros. Mas existe uma diferença entre você ser um estrangeiro no país, um descendente de estrangeiro no país, porque você, o seu pai, seu avô, se tornou um migrante, um imigrante, né? Veio para cá, emigrou do seu país, entrou aqui. Pode parecer, num primeiro momento, que imigrante e refugiado é parecido.
em algumas experiências, são parecidas mesmo, do ponto de vista pessoal, mas o refugiado é um imigrante, mas o imigrante não é necessariamente um refugiado. O sujeito sai do seu país por uma questão social, uma questão econômica, mas ele não tinha que sair. Ele se sentiu obrigado a sair. Ele se sentiu obrigado a sair. Ele está querendo uma condição de emprego melhor, para sua família uma qualidade de vida melhor, um estudo melhor, viver no país dele não está bom. Pega a quantidade de brasileiros que tem vivendo nos Estados Unidos, tem quase 2 milhões. Eles não são refugiados, eles são imigrantes. Os refugiados, eles querem salvar a vida. Eles são forçados a sair porque correm risco de morrer. Perseguição religiosa, perseguição política, perseguição de qualquer tipo. E conflito armado, guerra civil, guerra, organização criminosa. Aí eles têm que deixar a casa, e sai, a casa fica. Não é que ele vende, vão vender tudo e... Como vende? Não dá para vender. Não tem para quem vender, ninguém vai comprar. O país está em guerra. Aí sai de casa, deixa os amigos, deixa a família mais ampla, né? Deixa as raízes, deixa o trabalho. O objetivo é salvar a própria pele. Pega o documento, pega o dinheiro que dá e tchau, e vai. E uma mala, quando dá. Aí muitos deles conseguem entrar num país vizinho, próximo, outros ficam em campos de refugiados. Desculpa. Tem vários campos de refugiados no mundo. Um deles, que fica em Bangladesh, tem mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas vivendo num campo de refugiado. Falta água, falta comida, falta remédio. Quer dizer, ele sai da possibilidade de morrer para a sobrevida, no seu sentido mais estrito, sobrevida. Então você tem lá em Bangladesh uma mega favela de refugiados de Mianmar, pertencentes a uma minoria muçulmana, ameaçada de morrer. Então, ou eu morro ou eu vivo desse jeito. Aí eu vou viver desse jeito. E é complicado. Nós estamos falando do campo de refugiado, que é uma loucura. Mas vamos lá, consegue ir para um país, faz um pedido para ser aceito como refugiado, é aceito como refugiado. E você tem muitos países aceitando refugiados. Agora, o refugiado não tem vida fácil, eu falei do campo, mas só 1 em cada 4 conseguem ir para um país que é melhor do que o seu, para valer. A maior parte fica em países de média renda, baixa renda. Então você pega do total de refugiados no mundo, 1 em cada 6 vive em países tipo Uganda, Etiópia. Ele sai do Sudão do Sul e vai viver na Etiópia, em Uganda, no Chad. Aí você pega 1 em cada 4 estão vivendo no Irã. Grande, um país que recebeu muitos refugiados. 3,4 milhões de refugiados estão no Irã. Turquia, 3,6. Colômbia, por causa da Venezuela, 2,5 milhões de refugiados. Quando o cara vai para a Colômbia, é um país mais arrumado até. E só 1 em 4 vão para um país de alta renda. Vida difícil. Aí chega no país e renda. Como é que ele faz? Como é que ele vence a barreira do idioma? Como é que ele reconhece ou vê reconhecidas suas habilidades profissionais? Eu sou engenheiro. Não tem nem documento. Ele não tem documento. Como é que ele faz? Eu sou engenheiro. O diploma. É uma dificuldade. Quem é que vai contratar um engenheiro refugiado que não tem como provar que é engenheiro, mas é engenheiro? Às vezes ele só estava salvando a vida, não conseguiu pegar nada. Então é muito complicado. Muito trabalho na informalidade. Pega no Brasil. O Brasil não é um país que tem tantos refugiados assim, comparado a outros países. Não se destaca. O Brasil não se destaca definitivamente aqui. A gente não tem 100 mil refugiados vivendo aqui.
um número bem menor do que isso. A Colômbia tem 2,5 milhões, né? Olha a diferença. Aí o trabalho é na informalidade. Aí tem gente vivendo do jeito mais dramático, apesar de ter uma boa formação, seu país de origem. Onde eles moram? Áreas marginalizadas, debaixo do crime organizado. Quer dizer, ele sai da possibilidade de morrer para um lugar que tem o crime organizado. Aqui no Brasil, por exemplo. Risco de insegurança. Muitos casos de violência. Educação, desafio, complexo. Tem espaço? Tem, claro que tem. Mas não é assim, recebido de braços abertos. É recebido. O país que recebe, vários países recebem, muitas vezes entra com pedido, recebe a documentação, mas tem a vida real. A vida real vai disputar emprego com pessoas do próprio país, vai disputar emprego com imigrantes, vai disputar emprego. E é difícil. E a ideia de voltar para o seu país, muitas vezes, é quase que uma fantasia. Quase que uma fantasia. Não é assim, eu vou fazer minha vida nos Estados Unidos, daqui 5 anos eu volto. Isso é imigrante. Mas o refugiado, ele não vai voltar para a Síria do jeito que está. Quem sai de Mianmar vai voltar para Mianmar? Pode ser, daqui 10 anos. Venezuela, vai demorar quanto tempo para um venezuelano voltar para a Venezuela? Se a Venezuela se livrar do Maduro, se a Venezuela voltar a ser um país arrumado, porque já foi muito arrumado e desandou. Então pode ser que as coisas mudem, mas será que a gente olhando para o Sudão do Sul, será que a gente olhando para a Ucrânia, por exemplo, um ucraniano que foi para a Polônia, hoje ele fala, pô, vou voltar, ele quer voltar. Isso é que é o lado bacana. As pessoas têm carinho pro seu país, as pessoas querem viver entre os seus, viver entre os iguais, viver entre os amigos. Ninguém gosta dessa ideia de ir embora. Quem gosta se torna um imigrante, mas refugiado é outra coisa. Se eu quisesse morar num outro país, eu iria providenciar, né? Iria montar uma estrutura para poder viajar. Mas quando eu pego a roupa do corpo e um documento e o que dá de dinheiro, é para salvar a pele, é não morrer. É uma situação muito difícil. E a gente vai começar a ver essa situação difícil. Porque, obviamente, o objetivo de Israel não é eliminar as pessoas que estão lá, então, mas num ambiente altamente violento em que o objetivo de Israel é acabar com o Hamas. O que o Hamas vai fazer e qual é o compromisso do Hamas com a vida, a gente já viu qual é o compromisso do Hamas com a vida. Nenhum. O outro não existe. Então, se o outro não existe, os civis da faixa de Gaza querem sair, correm risco. Então, eu acho que era importante a gente ter essa dimensão do que é o refugiado. 35 milhões de pessoas. Quando a ONU analisa o número de refugiados, ela tem um outro número que passa de 100 milhões, 108 milhões, são pessoas que se deslocaram de suas casas à força. Mas estão dentro do mesmo país, trocaram de cidade. Por exemplo, se o pessoal da faixa de Gaza do norte for para o sul e ficar lá um tempo, vai ser contabilizado. 1 milhão de pessoas, por exemplo, deslocadas, mas ainda não são refugiados. Não trocaram de país, não fizeram pedido, não estão em acampamento em outro canto e tal. Mas olha os números, 35 milhões de pessoas. É uma coisa realmente muito louca, numa história muito triste, muito triste. Diferente da festa da imigração. Aqui é muito triste, ninguém queria estar passando por isso. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.